Olá, benditos! Hoje nós vamos encontrar os judeus enfrentando o grande desafio de provar suas origens em uma das três tribos, Judá, Benjamim ou tribo de Levi. Vamos ver como foi esse processo? Então, vem comigo! A primeira leva de judeus que voltou da Babilônia foi liderada por Zorobabel e sua equipe. As longas listas mencionadas aqui eram extremamente importantes, porque era necessário que eles fossem capazes de provar suas origens. Caso contrário, eles seriam impedidos de participar dos inúmeros direitos e privilégios como povo de Deus, além de não poder tomar posse dos bens e das terras dos seus antepassados. Zorobabel, o líder, era descendente do último rei de Judá, Jeoaquim, o que significa que ele era descendente do rei Davi. E este é um fato muito significativo, pois esse retorno marcava a reocupação da sua terra natal e o restabelecimento da adoração ao Deus de Israel. Como eu já mencionei no capítulo anterior, Zorobabel é provavelmente a mesma pessoa citada com o nome de Sesbazar, constituído pelo rei Ciro como governador de Judá. Entre os líderes que estavam junto com Zorobabel, alguns nomes merecem uma explicação, como por exemplo Neemias. Esse Neemias não é o mesmo Neemias do livro bíblico que leva seu nome. O Neemias do livro bíblico só viria para Jerusalém quase um século depois. Outro nome é Mordecai ou Mardoqueu, que não é o mesmo do livro de Esther. Outro nome, Jesuá, que aparece nessa lista como líder, é o mesmo Josué, o sumo sacerdote. Um detalhe importante sobre Jesuá é que ele era neto de Seraías, o sumo sacerdote, que foi morto por Nabucodonosor. Ele foi o primeiro sumo sacerdote após o cativeiro, um líder importante e um colaborador notável de Zorobabel. Dos versículos 3 ao 35, nós temos uma lista das famílias que retornaram. Essa lista nomeia os chefes de família com o número de homens dessas famílias. Isso significa que o número total de pessoas era bem maior, porque a lista não incluía mulheres e crianças. Existem algumas diferenças de números entre as famílias listadas nos livros de Esdras e de Neemias. Talvez seja uma falha do copista ao formular a longa lista dos que partiriam da Babilônia para Judá. Ou talvez o motivo fosse outro, como morte, desistência, impedimento por doenças de última hora ou algum outro motivo. Outro detalhe a ser observado aqui é que alguns desses nomes eram de origem babilônica ou persa, o que era uma prática comum na época. Dos versículos 36 a 58, vemos que os oficiais do templo foram divididos de acordo com a sua função, liderados pelos sacerdotes e pelos levitas. Os sacerdotes eram um grupo mais importante, pois haviam sido separados para a adoração em torno do altar. Porém, a maioria dos sacerdotes preferiu permanecer na Babilônia. Os levitas eram os auxiliares. O número dos levitas que voltou foi quase 10 vezes menor do que o número de sacerdotes. Isso mostrava uma inversão da ordem original, pois deveria haver mais levitas do que sacerdotes. Nos versículos 43 a 58, temos dois grupos de pessoas que voltaram do exílio e que merecem destaque. O primeiro grupo são os netinins, ou trabalhadores do templo, segundo algumas versões. Eles pertenciam a uma classe adicional mais baixa de oficiais designados pelo rei Davi para ajudar os levitas. Pode haver alguma relação entre eles e os gibeonitas, que salvaram suas vidas através de uma mentira que contaram para Josué. Se você quiser relembrar esse episódio, basta acessar o link que está aparecendo na sua tela. Os gibeonitas foram feitos servos especiais dos levitas e dos sacerdotes do templo, especialmente como rachadores de lenha e carregadores de água.
Outros desses netinins talvez tenham vindo para Israel através das conquistas de Davi, como prisioneiros de guerra ou até mesmo como imigrantes. O segundo grupo que merece destaque são os filhos dos servos de Salomão. A maioria dos estudiosos acredita que eles eram os filhos dos empregados de Salomão recrutados durante a construção do templo e que entraram em Israel como prosélitos estrangeiros, ou seja, foram incorporados à comunidade de Israel por abraçarem a fé no Deus de Israel. E como Deus não faz acepção de pessoas, eles foram aceitos. Provavelmente todos esses netinins voltaram voluntariamente da Babilônia. Os versículos 59 a 63 tratam da legitimidade das reivindicações à cidadania e ao sacerdócio. Alguns homens diziam pertencer à linhagem sacerdotal, mas não puderam provar, pois seus nomes não estavam na genealogia da tribo de Levi. Porém, no caso dos sacerdotes, era importantíssimo que somente aqueles da descendência levítica oficiassem no altar. Essas reivindicações requeriam evidências, mas como o registro certamente continha falhas, eles não foram permanentemente excluídos, mas ficaram pendentes para uma avaliação posterior. O versículo 61 destaca um deles, que se casou e adotou para si o nome do sogro, Barzilai. Esse nome carregava um peso considerável. Barzilai, o sogro, havia sido um firme defensor de Davi e um homem muito rico. Os versículos 64 a 67 nos dão um resumo geral do retorno dos exilados, que eram em torno de 50 mil homens, mas essa foi apenas a primeira leva de repatriação para a terra de Judá e incluía apenas os chefes de família, como eu já falei. O total aproximado dos exilados que retornaram foi algo em torno de 100 mil, 150 mil pessoas, incluindo mulheres, crianças e servos. Mas essa foi apenas uma pequena porcentagem. A grande maioria ficou na Babilônia, como por exemplo Daniel, Ester e Mordecai. Quando os exilados voltaram para Judá, eles encontraram um território muito menor. A área total era de cerca de 1/3 do que havia sido deles antes do cativeiro, e boa parte era deserta e não tinha possibilidade de nenhum cultivo. Quando foram levados para o cativeiro, os israelitas foram sem nada, mas agora eles retornavam cheios de riquezas e até animais. E assim nós vemos que Deus, no meio do juízo, lembrou-se da misericórdia e foi gracioso com o seu povo na terra do seu cativeiro. Os versículos 68 e 69 registram as primeiras ofertas para a reconstrução do templo, primeiramente pelos líderes e depois pelos demais. Todos deram generosamente de acordo com a sua capacidade. O ouro mencionado aqui era em forma de moeda, pesando cerca de 8,5 gramas cada uma, conhecida como darico, usada em todo o Império Persa e que mais tarde foi cunhada com letras hebraicas pelo próprio povo de Judá, como província da Pérsia. E o capítulo termina registrando o recomeço humilde do povo, dos sacerdotes e dos levitas, que aos poucos foram se acomodando em suas cidades. Logo haveria sacrifícios diários para oferecer, muitos fiéis para atender e muito trabalho para supervisionar. Depois de 2 gerações no exílio, novamente o povo judeu estava de volta na terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Este foi um cumprimento maravilhoso da promessa de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é: por que a maioria dos israelitas preferiu ficar no exílio? Bem, de um modo geral, eles tinham motivos para se sentirem confortáveis na Babilônia. Alguns deles prosperaram muito e, ao que parece, não houve barreiras sociais ou comerciais entre os judeus e os babilônios. Essa situação próspera explica por que alguns escolheram permanecer naquela região, para não ter que abrir mão de suas posses. No exílio, os judeus ainda cultivavam sua vida espiritual. Ezequiel, que exerceu seu ministério profético na Babilônia, descreve o que poderíamos chamar de estudo bíblico em sua casa com os anciãos de Judá.
Mesmo longe do templo, eles deram grande ênfase à observância do sábado, às leis de pureza, à oração e ao jejum. A maioria dos comentaristas concorda que o surgimento das sinagogas se deu durante o exílio na Babilônia. Quando o povo já estava basicamente instalado em Jerusalém e nas cidades ao redor, todos se reuniram em Jerusalém porque queriam restabelecer as festas do Senhor. Mas sobre isso nós falaremos amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!